Olá, bem-vindo. Meu nome é Guilherme Canteiro. Hoje eu vou mostrar para vocês que organização tem um alto impacto na produtividade de qualquer ambiente. Quando você tem um ambiente organizado, a sua produtividade com certeza aumenta. O segundo senso. O segundo senso é o senso de organização, ou em outras palavras, ordenação das coisas. Basicamente, esse senso tem uma frase que define bem, que é cada coisa no seu lugar. Gravem essa frase, cada coisa no seu lugar. Lembra que eu falei para vocês ter paciência no primeiro senso de item por item você definir onde se usa, se não usa. No segundo senso também vocês vão ter esse trabalho, tá legal? Acharam que era fácil implementar um bom 5S para aumentar a produtividade? Enfim, você vai ter que olhar para cada coisa que você tirou daquele armário, para cada item, para cada ferramenta, para cada material que você tirou daquele armário, olhar para cada documento, para cada material que você tirou daquela pasta de rede, tá? Olhando para esse material, só os úteis, lembra que a gente fez a segregação, né, do que não usa, do que, enfim, outra pessoa pode utilizar e ficou só com aquele material que a gente realmente é necessário na área, realmente a gente precisa para o trabalho? Cada item que nós separamos que é necessário para a área, a gente vai definir um local, tá legal? Então, cada coisa no seu lugar. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer. Se o armário é um armário alto, digamos que no meio do armário não é o local mais fácil para a gente retirar o material, então uma pergunta que a gente tem que fazer para esse material que a gente utiliza é com qual frequência a gente utiliza esse material? Por exemplo, eu utilizo esse material, lembra, um por um, eu utilizo aquele material todos os dias. Por exemplo, eu utilizo aquele outro material uma vez por semana, ou eu utilizo aquele material uma vez por mês, ou quem sabe aquele material uma vez por ano, tá? Então, baseado na ordem, na frequência que você utiliza, você tem que deixar eles posicionados de uma maneira que você consiga utilizá-los e pegá-los da melhor forma possível. Tá legal? Então, por exemplo, no armário, na parte de baixo, lá embaixo onde a gente tem que agachar para pegar o material, vamos colocar os itens mais pesados. Ou os itens que a gente usa, por exemplo, uma vez por mês. Legal? Na parte do meio, vamos deixar os itens que a gente usa todos os dias, porque é fácil pegar. Lá na parte de cima, que é difícil pegar, vamos deixar os itens que a gente usa uma vez por semana, uma vez por mês. Combinado? Mas é muito importante essa separação, tá? Outro fator importante no segundo senso de organização, você definir exatamente o lugar daquele item, tá? Então, por exemplo, digamos que o armário, ele tem, digamos que um comprimento deste tamanho, tá? Se eu guardei 5 ferramentas nessa prateleira daquele armário, eu tenho que determinar onde vai cada ferramenta. Lembra que eu falei cada coisa em seu lugar? Então, por exemplo, a gente tem a prateleira, tem a superfície da prateleira, a gente vai falar, nessa primeira parte da prateleira eu vou colocar a ferramenta 1, nessa segunda parte eu vou colocar o material 2, nessa terceira parte eu vou colocar o material 3 e assim por diante, tá legal? Ou seja, você vai definir exatamente o local onde vai ficar cada equipamento, cada coisa no seu lugar, lembre-se sempre disso, tá? A mesma coisa na pasta na rede, a criação das pastas tem que determinar exatamente onde cada coisa vai ficar. Foi interessante, teve um exemplo de uma empresa que implementou, bom, não sei se é uma boa prática, mas enfim, eu achei muito interessante, que eles, na área de trabalho, eles colocaram um painel de fundo, né, uma foto de fundo com algumas linhas demarcando a área de trabalho do computador. E nessas linhas, cada documento na área de trabalho, ele tinha a marcação na linha. Meio louco, né? É para você manter a área de trabalho organizada. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Combinado? Por exemplo, tem um outro exemplo legal na área de escritório, que eu vou mostrar aqui uma foto para vocês, que é o seguinte. Imagina num armário você tem diversas pastas de documentos, certo? Você tem a pasta 1, a pasta 2, a pasta 3, a pasta 4. Quando a gente tira uma pasta do local, para a gente tirar a pasta 3, né? Quando eu volto essa pasta para aquele armário, eu volto exatamente no local onde eu peguei ou não? Eu coloco onde tem um espacinho. E aí uma empresa desenvolveu isso, é muito bacana. O que a empresa fez? Quando eu tenho todas as pastas organizadas naquele armário, eu posso pegar um pincel com tinta ou uma fita durex com cor,
ou mesmo uma canetinha, enfim. E ela marcou da ponta esquerda do primeiro arquivo, embaixo, né, na ponta esquerda embaixo, até a ponta direita em cima do último arquivo. Ou seja, ela fez imagina que estão todos os arquivos lá, encostados, fez uma risca na caixa dos arquivos, na pasta, assim, ó, de fora a fora na diagonal. Fez um risco assim, ó, né? Ou seja, quando você tirar uma pasta do meio da risca, assim, você tirou uma pasta, quando você bater o olho, você vai identificar que naquele espaço está faltando uma pasta com aquele risco. E quando colocar no local incorreto, você também vai perceber que aquela pasta não pertence, né, àquele local e sim a outro local. São diversas técnicas que você pode utilizar na parte de organização, tá? Na parte do ferramental também existem outras técnicas. Por exemplo, você pode cortar um material como um EVA. Então, por exemplo, lembra que eu falei que você tem cada ferramenta em cada local? Para evitar da ferramenta escorregar ou, enfim, misturar as ferramentas, você pode colocar, por exemplo, umas madeirinhas, né, para separar as ferramentas. Você pode colocar EVA, que é um tipo de borracha, onde você pode cortar o desenho dessa borracha e colocar a ferramenta em cada borracha. Vou mostrar aqui também algumas fotos aí de exemplos para vocês da parte de organização, tá? Bom, basicamente, esse segundo senso aí, né, o grande foco dele é evitar o desperdício de procura, tá? Por quê? O desperdício, ele acontece quando a pessoa vai buscar a ferramenta no local definido e a ferramenta não está lá disponível, tá? Esse é o momento que acontece o desperdício. Então, cheguei no local, não está lá, eu preciso... Perfeito? Combinado? Então, esse é o segundo senso, é o senso da organização ou ordenação. Uma dica também para esse segundo senso de organização podem ser etiquetas, tá? Então, nós podemos colocar etiquetas com o nome de cada material. Então, se naquele local fica a vassoura, a gente pode emitir uma etiqueta, que seja até uma fita crepe, escrever em cima da fita crepe, mas cola lá que ali é o local definido para a vassoura ficar. Ah, Guilherme, eu vou ter que colocar etiqueta para todo e qualquer material? Sim, com certeza, vai ter que fazer isso sim. Bom, vamos ao terceiro senso, ao terceiro passo. Eu costumo falar muito em passo de 5S porque realmente é uma sequência, tá? Você deve começar pelo primeiro senso e ir até o quinto, tá legal? Não pode começar, tem que realmente é uma sequência, é um passo a passo a seguir. What's your vision?